positivo, senhora. Aí, não pode. Vamos tirar as dúvidas de vocês. Vou achar aqui a... Eu não cheguei a entrar no... Cheguei a trabalhar com vocês. Deixa eu achar aqui essa atividade. Mas é prova, senhora? Tu tá falando da prova? Não, não é da prova. Oi, prof, boa noite. Boa noite, achei que vocês não vinham hoje, já estava sentindo Eu falta. esqueci o Iago que me lembrou. Pois é, eu disse para os meninos ali, eu disse, ué, cadê o povo? Será que não vão vir? O Iago, aquele teu larão. E cadê a Donata, Letícia, no teu ladinho? Tá aqui no telefone. Manda um beijinho pra ela. Ela tá no telefone, Rafael, seu tanso. Mas tá um bocado linda, né? Vai te catar, vai. Vamos estudar, seu Rafael. Quando ele tá na frente dela, ele não fala isso, prof, quando ele vem aqui em casa. Eu falo mais coisa, né? Quietinho. Falo mais coisa, né? Eita, Rafael, vamos lá então. Eu cheguei a trabalhar com vocês o desvio padrão e a variância na última aula ou não? Não. Nunca lembro, né? Vocês lembram se eu cheguei a entrar aqui? Aí, Letícia. Não, prof, eu acho que esse aí tu não falou. Não, né? Não falou. Então, vou falar para vocês sobre o desvio padrão e a variância. Aí, vou trazer a nossa avaliação, dar só uma revisãozinha, né? Ver se alguém tem alguma dúvida. Antes de seguir, gente, eu estava esquecendo. Eu vou fazer anotação aqui de quem está na nossa aula para dar presença. Mas não roda, né, senhora? Não roda. É só para mim ter aqui quem está trabalhando com nós, tá? Tá, O tchau, senhora. Rafael. Boa noite. Tô brincando. Rafael da 31. A Maria da 32, né, Maria? Isso. Tá, Maria. A Érica, 32. A Letícia, 31. A Kailane é 32, né? Acho que sim. O Matheus Nunes, 31. A Larissa, 32. A Larissa, eu não tive aula ainda com a Larissa, só com online, né? E o Iago, 31. Iago, eu esqueci alguém, gente? Maria Luísa. Maria, eu já marquei. Larissa, Kailane, acho que marquei todo mundo. Se entrar mais alguém, depois eu marco. Então tá, então vamos para nossa... Vocês já estão visualizando aqui a atividade? Sim. Então tá, então o desvio padrão e a variância. O desvio padrão ele é bem simples, eu vou fazer a raiz quadrada da variância, do meu resultado da variância. A variância que ela é um pouquinho mais complexa de fazer, mas não é difícil também. Então, de um conjunto N, valores, esse N quer dizer assim, o número de valores, né, de elementos que eu vou ter na minha pesquisa, é objetiva calculando-se a média aritmética dos quadrados dos desvios de cada valor em relação à média aritmética de um conjunto de dados. Aí, aqui, eu coloquei a fórmula. x1 menos x, esse x aqui com esse tracinho em cima, ele quer dizer a minha média aritmética, tá? A média aritmética, eu vou ter esse tracinho em cima, ele quer dizer a média aritmética. Então, x1 menos o x, o tracinho, a média aritmética ao quadrado, x2 menos a aritmética ao quadrado, x3, e assim vai. Aí aqui no final eu coloquei para vocês a fórmula escrita
cientificamente. Então, esse E aqui, desse jeito todo contrário, cheio de risquinho, ele quer dizer que é somatória, tá? Esse E quer dizer que tem a somatória. Peraí que eu vou entender aqui um colega. Peraí. Permitir. É a somatória de todos os valores, tá? De todos os meus valores, ok? Então, ele vai ser igual a 1. Esse 1 aqui, porque começa com um x1, ok? Então, isso aqui é a forma que a gente escreve cientificamente. Esse 2 aqui, ele não é do lado, ele é aqui em cima. Só que dentro aqui das equações aqui no Word, ele não deixa eu colocar ele ao quadrado, então ele vem aqui do ladinho. Então, é a somatória. O que é a somatória? É esse maisinho aqui, ó. Por isso que está dizendo, ele soma todos os elementos. Aí eu coloquei aqui um exemplo. Notas de alguns alunos em 4 avaliação de 2017. A Aline tira 6, 6, 6 e 6. O Bruno, 7, 8, 4 e 5. A Camila, 10, 6, 5 e 3. Então, como é que eu vou fazer a variância de cada um desses alunos? Como que variou? Aí eu vou primeiro fazer a média aritmética. Quantas notas foram? 1, 2, 3, 4. Então, o meu total de médias foram 4. Então, vai ser dividido por 4. E aí, eu somo todas as notas. 6 mais 6 mais 6 dá 24. 24 que divide 4, 6. Aí, a média do Bruno, 7 mais 8 mais 4 mais 5, deu 24. Dividido por 4, 6. A da Camila, 10 mais 6 mais 5 mais 3, 24, que divide 4, dá 6. A média aritmética dos 3 alunos é a mesma, é 6. Aí vocês vão ver que a variância, ela dá diferente, tá? Aí aqui, ó, para mim fazer a variância, aqui da Camila, da Aline, né, que é a primeira, desculpa. A Aline, eu vou pegar a primeira média e subtrair a primeira nota e vou subtrair da média aritmética. Aí eu fiz aqui, ó, eu fiz o exemplo aqui para vocês, ó. A primeira nota era 6. Subtraindo de 6, dá 0. Aí, por que eu não fiz as outras? Porque todas elas deu 6. E 6 menos 6 vai dar 0. 0 dividido por 4 dá 0. Então, a variância da Aline é 0. Ela não tem variância. Não varia a nota dela. A variação é 0. A do Bruno, aí eu pego nota por nota, aí eu subtraio, elevo ao quadrado e somo. Eu vou fazer idêntico à fórmula, tá? 7, a primeira nota, 7 menos 6 ao quadrado. 8 menos 6 ao quadrado. 4 menos 6 ao quadrado. 5 menos 6 ao quadrado. 7 menos 6, 1. 1 ao quadrado, 1. 8 menos 6, 2. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 6, menos 2. Menos 2 vezes menos 2 vai dar 4. Menos com menos, mais. Aí eu vou somar. 1 mais 4 mais 4 mais 1 dá 10. Quanto varia a nota do Bruno? 2,5, tá? Então, a variância da nota do Bruno é 2,5. Então, como ela varia de uma nota para outra, ela está na variância de 2,5. Se vocês observarem os números aqui, eles são números próximos, por isso que a variância não é muito alta. Aqui é tudo igual, então vai dar 0. Aqui é 7, 8, 4 e 5. Então, ela varia, mas ela varia pouco.
Agora, a da Camila, 4 menos 6 dá 4. Desculpa, gente. 10 menos 6 dá 4, ao quadrado, 16. 6 menos 6, 0, ao quadrado, 0. 5 menos 6, menos 1, ao quadrado, 1. 3 menos 6, menos 3, ao quadrado, 9. Aí eu somo tudo. 16 mais 1, 17. 17 mais 9, 26. 26 que divide 4 vai dar 6,5. A variância da Camila, ela é bem mais alta. Aí eu vou lá para as médias dela aqui, ó. Olha como a diferença de 10 para 3. Por isso que existe essa variância tão alta assim. Porque uma média é bem alta e outra é bem baixa. Aí, acabei a variância, terminei. Eu tenho todos os valores. Para mim fazer o desvio padrão, é só elevar, fazer a raiz quadrada desse número. Aí eu vou fazer. De 0 é 0, não precisa eu fazer, né? Então, o desvio padrão da Aline é 0. Do Bruno, 1,58. 2,5 na raiz dá 1,58. E da Camila, 6,5, 2,55. Então, o desvio padrão é só colocar a variância dentro da raiz e retirar esse número. Aí eu deixei aqui para vocês, né, um exercício com 3, fiz um bem parecido com aquilo que estava lá em cima, só que os valores dá diferente. Aí vocês teriam que fazer a média de notas e o desvio padrão e a variância. Fazendo a média, vocês já conseguiam pegar essa média para trabalhar a variância e depois, por último, fazer o desvio padrão. E aqui embaixo eu coloquei para vocês aquele exemplo de média ponderada que eu havia falado dos salários, né? Então, aqui, quando eu tenho 20 pessoas que ganham 465, 15.930 e 5.395, eu multiplico, somo, divido, e aí chego na média ponderada do salário da empresa, certo? Então, essa parte aqui de estatística, né? Eu vou pegar agora a avaliação para nós falar um pouquinho dela, e aí eu vou entrar em juros simples. Aí eu vou trabalhar juros simples. Vocês estão conseguindo visualizar aqui? Estão? Não. Não, ainda tá. Espera aí que eu vou apresentar aqui. Agora foi? Foi. Vamos lá, então. Aqui, ó, pessoal. Na avaliação, eu tentei fazer ela mais simples possível, tá? Ali no 3, que ele é um pouquinho mais chatinho, porque tem que contar. Mas ele não é difícil. Então, aqui no número 1, vocês têm que colocar do menor para o maior. Isso quer dizer, menor é lá do menos negativo até o número mais alto positivo. Vocês colocam isso lá em ordem, já vão saber a mediana e a moda. E aí vocês dividem, somam. Nesse caso tem negativo, então eu somo todos os negativos, somo todos os positivos e depois eu pego a parte negativa e tiro da positiva e divido pelo total de elementos. É só isso, tá? Média, mediana e moda. Na número 2, calcule a média aritmética simples. Então, é bem simples. Vocês vão somar 16 mais 48 mais 33 mais 55 dividido por 4. Vocês vão pegar os números, somam e dividem pelo total dos números. A B, 1, 2, 3, 4, soma 80, 73, 98, 103, divide por 4. E assim até a F, só somar e dividir pelo total dos números, média aritmética. Na 3, eu falei ali que dá um pouquinho mais de trabalho. Foi feita a seguinte pergunta para as pessoas presentes em um jogo de futebol no Campeonato Paulista. Qual o time de sua preferência?
Aí eu descrevi aqui para vocês na tabela os times, a frequência absoluta, tipo assim, ó, São Paulo, quantos tem que torce pelo São Paulo? Aí vocês vão lá, contam quantos São Paulino, coloca aqui na frequência absoluta. Quantos do São Caetano, quantos do Palmeiras. E a relativa, vocês pegam esse número e dividem pelo total de participantes da pesquisa. É só isso, certo? Não precisa média aqui, não precisa aritmética nenhuma, ok? Não coloquei moda ponderada, nem mediana, nem o desvio padrão e a variância. É bem simples a atividade avaliativa. Eu tenho que colocar as avaliações no sistema, ainda não coloquei, mas eu quero colocar para vocês até o final dessa semana. Eu queria perguntar se aqui nessa avaliação alguém tem alguma dúvida. Negativo. Tudo tranquilo? Pra mim, sim. Professora, Oi, pode falar. eu queria que tu explicasse a número 1 novamente. que A eu não número entendi. 1, tá. A número 1 tu vai colocar do menor para o maior. Qual o menor número que a gente tem aqui? Menos 5. Isso, eu começo do menos 5, menos 3, menos 2, menos 1. Se repete os números, tu vai repetir ali na tua listagem, tá? Aí, tu soma todos os negativos e coloca o resultado. Depois, tu soma todos os positivos e coloca o resultado. Aí, no final, tu vai pegar aqueles negativos e tirar do positivo. E tu conta aqui, ó. Vamos ver, eu vou contar junto com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. 11, 16 e divide por 16. Essa vai ser a tua média aritmética. A moda é o número que vai mais aparecer. Tu tem que escrever. Se tem 3, 4 vezes o mesmo número, tu coloca 3, 4 vezes o mesmo número, certo? E a mediana é os números que estão no meio. Os dois números que ficam no meio ou o número que fica no meio, certo? Ô, prof, Oi. para eu saber a média aritmética e a mediana, eu preciso colocar eles em ordem? Ou só para eu saber a média aritmética? Não precisa. Para fazer só a aritmética, tu não precisa fazer em ordem. Ah, tá, então eu fiz certo. É a mediana que precisa, né? Isso. Tá. Eu disse para fazer em ordem, porque como tem a mediana, se tu começar desde o começo, já com ela em ordem do menor para o maior, na hora que chega lá na mediana e na moda, como você já está com os números bem esclarecidos, eles não estão embaralhados, porque tu olhando assim, ele fica embaralhado, né? Tu colocando já em ordem, fica mais fácil de fazer ela lá na frente, mas para fazer só a média não precisa. Pode falar, Kailane. Levantou a mão. Pode falar. Desculpa, foi sem querer, prof. Ah, tá. Se tu tiver alguma dúvida, pode falar. Aham, obrigada. Então, ficou claro aqui, pessoal? Vamos passar para juros, então? Então, eu vou interromper aqui. Se na hora de fazer lá alguém tiver dúvida, pode me chamar, tá? Pode me chamar lá que eu auxilio vocês. Aí, vamos mostrar aqui para vocês juros simples. Se vocês já tiveram acesso, vocês vão ver que ele não é muito complicado, né? Eu vi que o Gabriel Lustosa entrou, eu vou anotar teu nome aqui, Gabriel. (32), né? Só para ter aqui quem está participando. Tá. Então, aqui nos juros simples, antes de entrar em juros simples, pessoal, a estatística acabou, tá? A estatística ela é simples, ela é cheia de fórmulas, mas ela é simples de trabalhar.
eu quero ver se entro com vocês no decorrer do ano aí, a gente fazer pelo menos um trabalho, uma pesquisa sobre probabilidade. Probabilidade, ela cai bastante em vestibular, Enem, e ela é um pouco mais complexa de aprender, tá? Então, a estatística a gente terminou. Então, hoje eu vou explicar juro simples, a semana que vem eu trago juro composto. Essa parte aqui é mais rápida, a gente não fica tanto num conteúdo só, porque é conteúdos que não são tão complicados, né? E vocês já têm base. E a gente precisa entrar no conteúdo do terceiro ano, que esse sim também é pré-requisito para os concursos aí que vocês vão prestar, e a gente precisa dar conta desse conteúdo todo, né? Eu até fico bem contente de estar trabalhando com vocês semana a semana, para a gente dar continuidade nesse conteúdo, porque senão ele acaba ficando muito lento e a gente não consegue trabalhar muita coisa, né? Maria, tu quer fazer alguma pergunta? Pode falar. Não, não quero, não. Não, é que tá a mãozinha do teu lado ali, achei que tu tava me chamando. Então tá. Vamos então entrar no juro simples. E como o nome mesmo fala, ele não é difícil, ele é fácil, né? O juro simples, ele é só multiplicação. Eu tenho que ter os dados: juro, capital, taxa, tempo e montante. É basicamente isso que a gente trabalha, né, no sistema de capitalização. Os bancos não usam esse tipo de cálculo, tá, gente? Eles usam o cálculo do juro composto. Ele não trabalha com juro simples, tá? Juro simples é mais assim, empréstimo de amigo, mais coisa assim. A maioria trabalha juro composto. Mas, né, existe o juro simples, vocês precisam saber. Quem faz curso de administração já deve conhecer a fórmula, né? Ela é bem simples de trabalhar. Capital vezes taxa vezes tempo. Montante, capital mais juro. Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês. Coloquei 2 exemplos e alguns exercícios. Então, o primeiro exemplo. Qual o montante produzido por um capital de 1.200 no regime de juros simples, a taxa de 2% durante 10 meses? Aí, a primeira coisa que vocês têm que saber, sempre que vocês estão trabalhando com taxa, eu vou pegar a minha taxa e dividir ela por 100. Se eu não fizer isso no início, eu tenho que fazer no final. Eu acho mais fácil fazer no início, fazer a divisão por 100, do que tu fazer todo o cálculo e dividir por 100 depois. Alguns livros, eles trazem essa fórmula aqui, desse jeito aqui, ó, quer ver? Eles trazem isso aqui dividido por 100. Eu acho mais complexo. Eu prefiro dividir a taxa por 100 e jogar na multiplicação e acabou. Se alguém quiser adotar de dividir por 100 no final, pode, não está errado. Eu acho mais fácil dividir antes. Pega a taxa, divide por 100 e joga ali na forma. Outra coisa que tem que prestar bastante atenção na hora de fazer os exercícios dos problemas, tem que concordar. A taxa e o tempo, eles têm que concordar, eles têm que falar a mesma linguagem, tá? Então, se a minha taxa é mensal, o meu tempo tem que ser meses. Se a minha taxa é anual, o meu tempo tem que ser anual. Se não for, um dos dois eu tenho que converter. Depois, lá nos exercícios, vai ter, eu vou dar uma explicada, e vai ter para vocês fazer essa conversão, tá? Aí, aqui, é bem simples, né?
eu quero saber o juro do capital 1.200, a taxa 2% em 10 meses. Então, vai ser 1.200 que multiplica 0,02, porque eu fiz a divisão, vezes 10. O meu juro deu R$240. Aí eu vou fazer o montante. O montante é o capital mais o juro. 1.200 mais 240. Vocês viram que o juro foi pequeno? Então, em 10 meses, R$240 é muito pouco, né? A maioria trabalha com juro composto. Isso aqui é mais quando você faz um financiamento com uma pessoa conhecida que empresta, banco, financiamento de carro, quase sempre é com juro composto, tá, pessoal? E aí ela é bem simples. Então, o meu montante é de R cifrão, R$1.440. Sempre quando eu estou trabalhando com dinheiro, eu não posso esquecer a moeda que eu estou trabalhando, tá? Nesse caso, nós estamos falando do Brasil, né? E é, então, o real. Se eu estivesse falando dos Estados Unidos, eu ia trabalhar com o dólar. Cada lugar onde a gente trabalha, a gente tem que trabalhar com a moeda, tá? Por isso que eu coloquei aqui no final para vocês verem. Aí, o segundo exemplo, determine o valor do capital que é aplicado durante 14 meses a taxa de 6% ao mês, rendeu juros de 2.688. Ó, aqui é um pouquinho diferente daquilo que estava na primeira, né? Aqui ele pede que capital que a pessoa tinha, sendo que deu tanto de juro a tantos por cento ao mês, em tantos meses. Então, eu vou ver se o meu tempo conversa com a minha taxa. É a primeira coisa que eu faço. 14 meses, 6% ao mês. Então, um conversa com o outro. Eu consigo ter essa ligação. Aí, eu vou para a fórmula. O capital eu não tenho, a taxa 6%, 6 dividido por 100, 0,06 ao mês. O tempo, 14 meses, jogo tudo na fórmula e vou resolver. Juros, 2.688. Capital não tenho. Vezes 0,06 vezes 14. Multiplico, depois eu passo dividindo. Equação de primeiro grau, né? Eu passo sempre aquilo que está multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, o capital aqui deu R$3.200. O C fica desse lado da igualdade, está multiplicando com 0,84, que passa dividindo o juro e deu R$3.200. Pessoal, se estiver indo muito rápido, vocês podem me interromper, tá? Se vocês tiverem dúvida, podem me interromper, ok? Aí, aqui nos exercícios, eu coloquei para vocês aqui alguns exercícios que uns são bem simples, né? Qual o valor do juro correspondente ao empréstimo de R$600 pelo prazo de 15 meses, 3% ao mês? Fala a mesma linguagem, né? Os meses e a taxa estão conversando. Então, uma combina com a outra. Não preciso converter nada. 3% vou dividir por 100. 0,03. Aí, multiplico tudo, eu vou saber. Aqui ele está pedindo qual o juro. O capital é 600, então é 600 vezes 15 vezes 0,03. Lembrando que sempre no final, daí vocês colocam lá com a moeda, né? Com a moeda que vocês estão trabalhando, tá? Aí vamos para o 2. A taxa, aqui taxa, o capital de 8.000 rende 2.400 em 6 meses. Aí, então, ele está pedindo a taxa. Aqui eu não tenho a taxa, né? Então, eu vou colocar juros igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Qual que é o meu juro? 2.400 igual a 8.000
que multiplica a taxa e que multiplica 6 meses. Aí eu multiplico o 8.000 pelo 6 e depois passo dividindo, tá? Letícia, quer falar? Não? Tem uma mãozinha levantada, achei que alguém estava querendo falar. Então, vamos lá. Aí, multiplica e passa dividindo. Eu vou saber qual a minha taxa, tá? A taxa quase sempre ela vai dar em zero. Aí, o que eu faço para saber lá? Eu multiplico por 100. Se para eu jogar na fórmula eu divido por 100, para eu saber a taxa, eu vou multiplicar por 100. E aí eu vou ter o resultado final da taxa. Aí aqui, na 3, em quantos meses um capital de 13.000 rendeu juros de 900, a taxa de 24% ao ano? Mas ele está pedindo o que aqui no enunciado? Ele está pedindo meses. Se ele está pedindo meses, eu tenho que transformar essa taxa aqui em mês. Eu não posso trabalhar com ela em ano, porque eu não vou ter o resultado correto. Então, eu vou lá. Juros igual a capital vezes taxa vezes tempo. O juro é 900. O capital é 3.000. Vezes a taxa. Como ele quer saber os meses, o que eu faço aqui? Eu vou pegar esse 24 e vou dividir por quanto que eu divido? Por quanto? Alguém sabe me dizer? 12. Por 12, né? Porque são 12 meses no ano. Aí 24 dividido por 12 vai dar 2% ao mês. Aí eu vou colocar 0,02 vezes o tempo. Aí multiplico o capital com a taxa e passo dividindo aqui pelo juro. Aí eu vou ter o tempo em meses, tá? Se eu não tivesse feito essa modificação aqui, eu não teria os meses corretos. Ok, pessoal? E por último aqui, no 4, ele diz assim que uma pessoa investe 3.457 a juros simples. E qual que deve ser o montante? Então, aqui eu tenho 2 cálculos para fazer. Eu tenho o cálculo do juro e eu tenho o cálculo do montante, que é capital mais juro. Então, aqui primeiro ele diz assim que 3 anos a uma taxa de 5% ao ano. O ano conversa com a taxa. Então, é só fazer as multiplicações e depois somar lá no montante. Vai fazer juro igual a capital vezes taxa vezes tempo. E no final vai fazer montante igual a capital mais juro, tá? Aqui na B, ele diz assim, 4 anos e 7 meses a uma taxa de 2,6 ao mês. Então, nesse caso aqui, eu tenho que transformar os 4 anos em meses, somar com os meses, para depois jogar na fórmula. Quanto dá 4 anos? Quatro anos dá? Ninguém quer falar hoje comigo, Jesus? 4 anos dá 48 meses, né? Aí soma o 48 com o 7. E aí joga lá na fórmula. Juros igual capital vezes taxa vezes tempo. Sempre lembrando, pegar a taxa, já divide por 100 e só multiplica, acabou. Na última, diz 8 meses a 4,3 ao
ano. Como é que eu vou saber para mim fazer esse 4,3? Então, eu vou ter que pegar e fazer 4,3 dividido por 12 meses. Aí eu vou saber quanto de juro cada mês. E é esse valor que eu jogo na fórmula. Aí eu vou colocar o 8 do tempo, 4,3 dividido por 12, e mais o meu capital, né? Que está aqui em cima, que é de 3.457. Esse 3.457 aqui, eu vou usar na A, na B e na C. Aí eu só tenho que cuidar ali na transformação dos meses para o ano e da taxa para meses. Nesse caso aqui, ela está ao ano. Como o ano tem 12 meses, eu vou dividir isso por cada mês, certo? Alguma dúvida aqui para fazer essa atividade, pessoal? Vocês têm alguma dúvida? Ninguém ficou com dúvida? Eu já fiz tudo. Já fizeste? Já tá tudo lá no Google Sala de Aula, né? Eu sou uma aluna exemplar. Deixei que tá tudo errado, né? Eu vou lá corrigir de vocês, eu não peguei mais, mas eu vou largar também as notas de vocês das avaliações. Nós já estamos na segunda, né, avaliação, depois também tem os vistos. Agora eu vou contabilizar também a presença, tá, pessoal? Quem estiver presente nas aulas também vou contabilizar. Não vou tirar, não vou prejudicar ninguém, né, porque a gente não tem acesso, se todos têm se todos têm acesso à internet, né? Mas aqueles que participam sempre, né, vão ter mais entendimento mesmo até do conteúdo, né? Até na hora de fazer o resultado final. Eu queria pedir se ninguém mais tem dúvida, se podemos encerrar nossa aula. Aproveitem, esse espaço é de vocês, eu estou aqui para ajudar, tanto aqui nos juros, como lá na atividade de estatística. Se tiver dúvida, eu estou aqui para tirar as dúvidas de vocês e ajudar vocês. Eu tô tranquila, prof, eu entendi. E o restante do pessoal? Matheus, tem alguma coisa para falar, Matheus? Eles estão tudo sem voz hoje. Não é só hoje. É só eu que falo nas outras aulas também. Não tenho nada, não. Não, tem uma mãozinha levantando, gente. Que para mim aparece. É a Foi da letra. Letícia. Eu sem querer. Ah, foi tu? Então tá. Então tá, pessoal. Então acabamos a nossa aula. Se vocês estão, né, com as dúvidas sanadas, se vocês Aí, tiverem professora, não entendi nada, isso aí mesmo. Tu não conseguiu entender nada, Gabriel? Ah, professora, eu peguei correndo aí eu entrei acelerado, eu entendi. Ali no juro, tu vai tirar a taxa, o tempo e o capital, e tu só multiplica. Quando você tirar a taxa, já divide ela por 100 e joga lá dentro da fórmula. Quando não for a taxa, quando não for o juro que você tem que descobrir, você pega e substitui na fórmula os elementos que você tem do problema. A única coisa que tu tem que prestar bastante atenção ali nos juros é que o tempo, ele tem que conversar com a taxa. O que quer dizer isso? Se o tempo tiver em meses, a taxa tem que estar em meses. Se o tempo tiver em ano, a taxa tem que estar em ano, senão eu tenho que fazer essa conversão. Por isso que lá no 4 anos e 7 meses, eu tenho que transformar aquele 4 anos em meses e somar 48 mais 7, porque daí eu fico tudo em meses, aí ela conversa uma com a outra. Mas quando tu for fazer atividade, se tu não conseguir, me chama que eu te auxilio a fazer. Não é muito complicado. É só pegar a fórmula, retirar os dados ali do problema
e multiplicar. Se você dividir por 100 a taxa no início, tu não precisa dividir no final. Agora, se não dividir no início, no final de tudo tem que dividir por 100. Senão dá errado, tá? Fechou. Então tá. Eu agradeço a todos vocês pela participação. Fico muito contente desse nosso contato. Precisando, podem me chamar, ok? E aí, até terça-feira da semana que vem. Que vocês tenham uma boa terça-feira. Desculpa, uma boa semana. Se agasalhem, tá bastante frio, né? E usem máscara. E usem máscara, se cuidem, né?